para a nossa aula. Temos aqui 7h42. Vamos fazer então a nossa correção com tranquilidade aqui e ver como que vocês foram aqui nessas questões. Deixa eu fazer rapidamente aqui. Vou projetar aqui para vocês acompanharem juntos. Vamos lá, compartilhar a tela. Bom, vamos lá então, meus amigos. A primeira questão, a primeira atividade, eu vou abrir aqui o nosso artigo 866 do Código de Processo Civil, que trata dessa penhora de percentual de faturamento de empresa. Vamos entender como é que funciona essa dinâmica de você poder penhorar um faturamento, ainda que de forma percentual das empresas, obviamente empresa devedora, empresa executada nesse processo civil. Bom, vamos lá. Artigo 866 do CPC. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo esses bens penhoráveis, esses forem de difícil alienação, ou seja, dificilmente alguém vai querer comprar em leilão ou até uma alienação particular, ou insuficientes, ou seja, aqueles bens que possui a empresa não são suficientes para atingir a integralidade do valor objeto da execução. O juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Ou seja, nesse momento o juiz não tem um valor para ser penhorado. Ele vai o quê? Ele vai ordenar a penhora de um percentual, vamos falar daqui a pouco sobre qual percentual, do faturamento das vendas, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade e viram que é constrangedor demais, às vezes, em algum mercado, uma loja varejista de venda direta ao consumidor, oficial de justiça no caixa. E o oficial de justiça fica ao lado do caixa e os valores que vão entrando, uma parte, esse oficial de justiça vai tendo que a retenção, obviamente, com a devida cautela e demonstrando quais são os valores em percentual que já foi designado no mandado de penhora expedido pelo juízo, esse mandado de penhora de percentual de faturamento, no caso, percentual de vendas daquele dia, e o oficial fica ali, arrecadando, pegando ali o percentual, fazendo a retenção, essa apropriação legal, conforme a decisão judicial, no caso, que concedeu essa possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa. Mas vamos lá. O parágrafo 1º diz sobre o percentual. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo, ou seja, a satisfação do crédito daquele valor que o exequente credor tem direito, em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Percebam que esse parágrafo 1º do artigo 866, ele é muito subjetivo. Ele diz que o juiz fixará um percentual em tempo razoável, mas que não pode jamais permitir o quê? Que se torne inviável a atividade econômica desempenhada pelo devedor executado. Ora, e só um minutinho que a pergunta saiu aqui como valendo ponto. Deixa eu atualizar. Pronto. E aí, então, o que seria um percentual razoável e um tempo razoável? Ora, isso vai depender muito de cada caso. Por exemplo, nós sabemos que uma empresa tem lá, através do seu contrato social, é isso? É aquele contrato que diz, que deve ter aula já nesse momento, de empresarial, o contrato social que diz quem são os sócios ou acionistas, qual o objeto social da empresa, a atividade econômica a ser desempenhada, a quantidade de cotas. Aí vocês imaginem, por exemplo, uma empresa que tem a função social, uma função principal, muitas das vezes, de garantir o trabalho a pessoas, os contratos de emprego. Temos também a possibilidade da empresa ter obrigações tributárias principais e acessórias, no que tange a ICMS, a propriamente o ISS, se for o caso de serviços, os tributos, no caso desses impostos que eu citei, que são obrigações da empresa para com as fazendas públicas, municipais, estaduais e até mesmo a Fazenda Pública Federal. Então, esse percentual de faturamento, o juiz tem que analisar com muita cautela e de forma razoável estabelecer qual percentual e em que tempo, podendo ser um tempo até mais duradouro,
para evitar que esse percentual objeto de desconto para cumprimento dessa obrigação, né, de pagamento de quantia certa, por exemplo, não torne a empresa uma empresa deficitária, uma empresa que possa, de acordo com esses valores objeto de penhora, talvez ter que fechar as portas. Então, não é o processo que vai ser o responsável pelo fechamento da empresa. O processo ele tem o quê? Tem o intuito de fazer com que esse faturamento da empresa, um percentual razoável em tempo também razoável, seja utilizado o quê? Para garantir a satisfação do crédito do exequente. Então, é impossível você analisar e falar qual percentual. Vai depender de cada caso concreto. Parágrafo 2º. Assim como nós vimos na semana passada, nesse caso, também o juiz irá nomear um administrador depositário, né, um gestor, o qual submeterá também, como vimos semana passada, a aprovação judicial à forma de sua atuação e tem a obrigação de prestar as contas de forma mensal, entregando em juízo as quantias recebidas com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Então, o juiz irá nomear um gestor, administrador, depositário. Ele será o responsável. Ótimo. E esse responsável, ele irá fazer a arrecadação de acordo com o percentual lá do faturamento que foi estabelecido no mandado de penhora e vai o quê? Informar o juízo de forma mensal tudo aquilo que ele foi arrecadando a título de valores penhorados e em juízo, ou seja, encaminhado ao processo para que esses valores arrecadados sejam o quê? Amortizados do valor total da dívida, do crédito do exequente. Então, o que é amortizar? Se a dívida é de 100 mil reais e naquele mês ele conseguiu 5 mil de penhora, a dívida no mês subsequente será 95. No segundo mês houve lá 10 mil de penhora, então já são 15, 85. E assim sucessivamente até que se atinja o quê? A satisfação integral do crédito do exequente. Parágrafo 3º, para a gente finalizar aqui o artigo. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Bom, vamos ver se daqui a pouquinho sobre esse procedimento. Não cabe agora, no caso, a gente falar sobre isso. Voltando então aqui para a nossa pergunta. No que concerne a penhora de percentual de faturamento de empresa, assinale a alternativa incorreta. Primeira opção. O juiz estabelecerá qualquer percentual. Bom, aqui vocês já mataram, né? A título de penhora de faturamento, independente de prejudicar o funcionamento da empresa. Não. O juiz deverá observar, ainda que seja um ato discricionário quanto à eleição de um percentual e de tempo razoável para o cumprimento desse mandado de penhora, até que se atinja o crédito integral do exequente, o juiz vai estabelecer percentual de acordo com o objetivo de não prejudicar o funcionamento da empresa. Ele tem que obedecer a ordem aqui, na verdade, do parágrafo 1º. Exatamente, Mara. Excelente resposta. Nesse tipo de execução, o limite dado pela razoabilidade à penhora é a manutenção da empresa e de sua saúde financeira, vírgula, vou completar aqui, com os devidos cumprimentos de suas obrigações trabalhistas e tributárias. Aí você ganharia o 10 nessa questão. Parabéns, muito boa, Mara. Quando eu falo assim, tributários e trabalhistas, obviamente que são as dívidas principais da empresa. Ah, mas e o fornecedor? Podemos até incluir. Se você não tem condições, como empresa, de pagar os boletos, né, com as duplicatas, que vocês viram no direito empresarial, duplicata, aquele boleto de valor que você recebe vinculado a uma nota fiscal de produto que você recebeu. Você tem que pagar uma outra empresa, por exemplo. Se eu tenho um mercado, eu comprei arroz está caro, né? É complicado. Se eu comprei o arroz para pagamento a prazo, vem aquela duplicata, e essa penhora da justiça consumiu toda a minha reserva financeira, como que eu vou pagar aquele arroz? Se eu não pago, eu vou ter condição, eu vou ter crédito para pedir uma nova remessa de
mercadorias? Não. Isso atrapalharia a saúde financeira, como a Mara muito bem pontuou aqui? Atrapalharia. Então tem que ser revisto. Então aí o executado tem que se manifestar diante do juiz e demonstrar que aquele percentual ele está o quê? Irrazoável. Ele está, na verdade, um percentual que está comprometendo aqui a saúde financeira da empresa. Mas é muito subjetivo, tá? É difícil você analisar friamente qual o percentual, qual o tempo. Isso, claro que vai variar de acordo com o faturamento de cada empresa e suas obrigações. Então, a primeira opção, né, vocês já praticamente mataram a resposta, a grande maioria esmagadora assinalou, seria a alternativa incorreta, que vocês assinalaram. Segunda opção. Desculpa, tem um vizinho aqui em cima fazendo obra. Estão escutando, não? Barulho de martelo? Faz parte. Home office, faz parte. Daqui a pouco tem um cachorro latindo, faz parte. Vocês estão escutando ou não? Tá bem pouco? É porque eu estou com fone de ouvido, então ótimo. Se eu não tivesse com fone, vocês estariam escutando mais. Faz parte, meus amigos, vamos lá. Segunda opção, será nomeado um administrador que prestará contas de forma mensal ao juízo dos valores que amortizarão a dívida da empresa. Bom, já falamos aqui. Esse administrador terá a obrigação mensal de prestar contas e cada valor que foi objeto de penhora será o quê? Será objeto de subtração do valor principal da execução. Então, essa está correta. Terceira, só caberá tal forma de penhora em caso de não possuir o executado outros bens penhoráveis ou que sejam de improvável alienação. É o próprio caput do artigo 866. Essa penhora, na verdade, é o segundo artigo 66, acaba se tornando uma exceção. Ou seja, ela só será aplicada nesses casos de possuir o devedor executado. Vou explicar, Renan, deixa comigo. De não possuir o devedor executado bens passíveis de alienação ou se possua bens que, na verdade, não consigam atingir a integralidade do crédito do exequente. Renan, amortizar significa abater. Você tem um crédito, você é o exequente do processo, você tem um crédito de 100 mil, você está executando a minha pessoa como devedor executado. Esse depositário aí, administrador, no primeiro mês, ele penhorou, aliás, ele foi responsável, né, pela penhora de 10 mil reais da minha empresa. Ótimo. A dívida era 100 mil, esses 10 mil amortizam os 100, ficam 90. Então é como se fosse abater. Você vai abatendo a dívida conforme aqueles valores objetos de penhora a cada mês. Lembrando que a prestação de contas do depositário, o administrador, é sempre mensal. Beleza? Abater. A gente fala amortizar, que é um termo muito utilizado juridicamente. Mas fica aí, mesma coisa que abater, que ser objeto de subtração, tanto faz, são sinônimos. E a última, poderá ser penhorado um valor de aluguel em que a empresa executada recebe a título de locação. Imagine só, às vezes a empresa está até fechada, está sem faturamento por conta de vendas ao consumo. Mas essa empresa, ela tem, por exemplo, imóveis alugados de propriedade dela, onde locatários pagam aluguéis a ela. Então, aí vem o nosso último parágrafo, terceiro, que poderá sim, você pode penhorar o valor do aluguel que a empresa executada recebe a título de locação, que vai até já nos remeter para a próxima atividade. Opção 1, só para te responder. Artigo 866, parágrafo 1º, CPC. Nos remete lá a penhora de frutos e rendimentos, né? É uma penhora bem utilizada nesse momento. Com a Mara. Estou percebendo que, de certa forma, há um escalonamento na execução através de penhora. À medida que a penhora mais simples não se apresenta possível, o advogado vai abrindo o leque e utilizando outras modalidades, está correto?
Exatamente, Mara, você realmente pegou o cerne da questão em execução. Óbvio que a principal forma de você, enquanto exequente, aguardar, né, ansiosamente pelo desfecho daquele processo, é que após a intimação do devedor, no caso, né, daquele procedimento do 523 do CPC para obrigação de pagamento de quantia certa, você espera o quê? Que seja paga através de uma guia de depósito judicial. Não conseguindo, você vai lá para aquela ordem preferencial de penhoras, a penhora em dinheiro, enfim, exatamente isso. Temos as prioridades, mas conforme o processo em fase ou o próprio processo de execução, ele vai se arrastando e você não consegue, existem o quê? Essas ramificações da penhora. E essa aí é um caso. Perceba que o próprio CAPT já ratifica a tua exposição, o teu raciocínio, onde não possuindo bens ou bens que não atinjam a satisfação integral ou que sejam de difícil alienação, aí você vai por esse caminho. Então não é rápido. Para chegar nesse ponto aqui, é porque realmente, infelizmente, aquelas outras etapas que seriam muito mais, vamos dizer assim, céleres, não conseguiram atingir o cumprimento da obrigação. Perfeito, Mara. Excelente raciocínio. Bom, então vamos já falar agora sobre essa penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel. Opa, vamos lá, deixa eu responder você. Mara, exatamente o que acontece. Se ele requerer o procedimento de penhora conforme aqui o artigo 866, o juiz vai negar, porque não houve o quê? Ainda a utilização dos outros procedimentos já previstos anteriores, para que chegue à conclusão da necessidade dessa penhora, no caso, de percentual de faturamento de empresa. Perfeito. O juiz nega mesmo. Bom, vamos já então. Penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Bens imóveis ou bens móveis. Também seria a incorreta. Ora, é muito comum o devedor executado possuir automóvel, possuir moto, jet ski, lancha, e também apartamento, casa de praia, casa de campo, a sua própria residência. Lembrando lá aquelas aulas no início do semestre, onde nós falávamos sobre aquele bem para uso de família, que muitas vezes é relativizado até mesmo quanto à possibilidade de penhora para questão de garantir a execução. E aí você tem, nesse momento, a possibilidade de não conseguir, ou aquele bem não ser interessante para a penhora, mas o rendimento dele é bem interessante. Até porque, muitas vezes, o valor do bem, ele tem esse próprio valor muito acima da execução. Então, aquela penhora, vamos dizer assim, de fato, poderia ser excessiva. Mas eu não quero, então, a penhora do bem, uma vez que ela seria excessiva. Eu quero a penhora dos frutos que aquele bem pode me trazer. No caso de aluguel, é muito comum você penhorar, por exemplo, no contrato de locação, os créditos do locador. Imagina que o seu devedor. Exatamente, Mara, exatamente. Razoabilidade, sempre. Acho que razoabilidade e bom senso devem ser palavras praticadas diariamente no campo do direito. E no processo civil não seria diferente. E então você tem lá, o imóvel tem um valor de R$ 500 mil, por exemplo. Ótimo. Só que ele está alugado para uma empresa que utiliza aquele bem imóvel como estabelecimento comercial de vendas, por exemplo, de produtos alimentícios. E paga a título de aluguel, esse locatário, R$ 5.000, por exemplo. 1% do valor do aluguel, que é a média, né? 1% do valor do aluguel, quem aqui já atua na área de imobiliário, na parte imobiliária, desculpa, de corretagem, percebe que, em média, 1% do valor do imóvel é o valor do aluguel comercial, tá? Mais conhecido como não residencial, de acordo lá com as diretrizes e interpretações da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 90. Então, nós temos lá 5 mil de aluguel. Pô, mas a dívida é de 30 mil. Seria, vamos lá, Mara, razoável a penhora do bem de 500 mil por uma dívida de 30? Eu entendo que não.
E aquele bem seria de fácil venda? Fácil alienação? Também não. Mas vamos lá, ele dá mensalmente a título de locação para o devedor desse processo, para esse executado que você está perseguindo, para que ele, perseguindo no bom sentido, todo respeito, para que ele cumpra a sua obrigação de pagamento de quantia certa, R$ 5.000 mensais. Então, olha só, se ele paga R$ 5.000 mensais, e se não for a única fonte de renda, lembrando aqui para não comprometer a vida da empresa, né? Eu posso requerer, por exemplo, esse valor do aluguel de R$ 5.000, objeto de penhora, por 6 meses. 6 vezes 5, R$ 30.000. E eu teria a satisfação do meu crédito exequendo em 6 meses, que é muito razoável no direito processual civil. Vamos até ver isso mais à frente. Existe um artigo, 916, podem me cobrar mais à frente, que fala da suspensão da execução e o parcelamento da dívida do executado. Pelo próprio CPC, o artigo 916, que diz lá que o executado pode depositar 30% do valor e parcelar ainda em mais 6 oportunidades. Isso suspende. Vamos lá, Renan. Não, aí não, Renan, tá vendo? Exatamente foi o que eu falei. Eu falei na questão de pegar os R$ 5.000 e ter essa penhora de frutos, né, de rendimentos, caso não seja a única fonte de renda daquela empresa ou da pessoa física, tanto faz. Isso também tem que ser levado em consideração. Se for o caso, penhora-se talvez 30% do valor, 30% de 5.000, dá o quê? 1.500, não é isso? Vocês que adoram matemática. Tenho certeza que entraram no curso de Direito com saudade da matemática, não é isso? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Além desses aluguéis, né? Mais uma vez, o artigo 868 fala aqui: ordenada a penhora de frutos e rendimentos pelo juiz, este mesmo juiz irá nomear, de novo, administrador depositário. Mara, obrigado, Mara. Tenho certeza que não é a melhor delas, mas fico feliz que você está gostando. Nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos, ou seja, ele vai usufruir dos frutos e utilidades, perdendo o executado do direito de gozo do bem. Ele não pode mais gozar o bem, até que o exequente seja pago do principal, juros, custas e honorários advocatícios. Então, perceba, o artigo 868, ele é taxativo. Ele declara que esse administrador depositário, ele terá a possibilidade de utilização desse bem imóvel, inclusive para frutos e utilidades, tendo o executado proprietário daquele bem, seja móvel ou bem imóvel, perdido esse direito de utilizar, usar, gozar desse bem móvel ou imóvel, até que seja o quê? Cumprida toda aquela obrigação de pagamento de quantia certa, acrescida se houver, de custas e honorários advocatícios, além da atualização com juros lá previstos no nosso Código Civil, que é de 0,5% a 1% ao mês, máximo 12% ao ano, não é isso? Bom, parágrafo 1º. Essa medida, essa penhora, terá eficácia em relação a terceiros, a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. O que seria essa averbação? A decisão de penhora, você vai lá e averba ela no Registro Geral de Imóveis, para que todos aqueles que fizerem a consulta sobre a situação do bem imóvel tenham ciência que dessa ordem de penhora. Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma ponderação. A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão. Vamos fazer um exemplo clássico aqui. Eu sou locatário aqui da Mara. Mara me aluga um imóvel. Ótimo. A Mara sofre aí uma penhora de frutos e rendimentos desse bem imóvel. Um processo judicial. Eu faço parte desse processo judicial? Não. Ela é ré, ela é executada. Existe um autor, que eu nem conheço. Eu não tenho obrigação de ter ciência desse processo. E aí publica uma decisão. Eu, enquanto terceiro locatário, eu tenho que adivinhar?
Não, eu acho que o CPC aqui se equivocou. Eu acho que o CPC deveria mencionar, não a partir da publicação, que a medida terá eficácia em relação a terceiro a partir da ciência desse terceiro. Ou seja, quando o terceiro tem ciência dessa decisão judicial de penhora, óbvio, eu não vou pagar mais diretamente ao locador. Eu vou o quê? Depositar em juízo aquela quantia devida pelo aluguel de acordo com o percentual ou todo o valor que for utilizado para a penhora daquele aluguel. Então, eu acho que o CPC aqui se equivocou. Mas, na prática, fiquem tranquilos que a interpretação é essa. Óbvio que o terceiro não vai adivinhar. Ele vai ter o aluguel inadimplente, concordo. Este aluguel estaria inadimplente se eu pagasse ao locador, ele já tendo sido alvo de uma decisão judicial de penhora? Não, não teria. Mas eu entendo que poderiam alterar aqui esse termo, não publicação. Se é para terceiros, da ciência. Que seja o próprio locador exequente, que dê ciência, não importa. Mas eu acho que o terceiro, ele só poderá ter realmente essa vinculação do procedimento às suas obrigações como terceiro de pagamento de aluguel, se tomar ciência. Mas é mais ou menos isso aí o que a Justiça Comum Estadual aqui, no caso, varas cíveis, especificamente falando dos contratos de locação, nessas ações que versam despejo, ação de cobrança, ou até quando é uma ação de outra natureza, mas que na penhora chega a esse procedimento aqui previsto no artigo 867, 868 e 869. Parágrafo 2º. O exequente providenciará a verbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente do mandado judicial. Como é que funciona? Eu, como exequente, eu faço um requerimento no processo judicial, onde está sendo tramitado esse procedimento de penhora de frutos e rendimentos de coisa imóvel, que é imobiliário, e aí eu peço a chamada certidão de inteiro teor. Tem até um curso exclusivo para isso. Você paga aquela maldita GRERD, né? A Guia de Recolhimento de Receita aqui do Poder Judiciário do Estado de Janeiro, e aí o juiz, então, vai, através do cartório, te pedir uma certidão de inteiro teor daquele processo. E essa certidão de inteiro teor, que vem vinculada a essa penhora do bem imóvel, você vai lá no Registro Geral de Imóveis competente, aqui da região, aqui no nosso caso, quarto ofício, e vai averbar. Para, inclusive, caso alguém venha adquirir aquele bem, ele pode ser vendido. Não, lembrando, não estamos penhorando o bem, estamos penhorando os frutos e rendimentos do bem. E, ao final, né, o 869, praticamente ratificando, como sempre, né, a figura do juiz do acordo, aí sim. Olha só, o juiz pode, nesse caso, nomear o gestor, o exequente ou o próprio executado, desde que eles não se manifestem contrários a essa nomeação. Havendo discordância entre um e outro, aí o juiz o quê? Irá nomear um profissional qualificado para desempenhar essa função de gestor, no caso, administrador depositário. E aí, mais uma vez, parágrafo primeiro, esse administrador irá submeter à aprovação do judiciário a figura do juiz que conduz aquele processo, a forma da gestão e de como ele irá prestar contas. Perceba que aqui, diferentemente da penhora de faturamento de empresa, do percentual, não fala em mensal. Aqui diz que o juiz poderá, talvez, né, decidir de que forma ele irá ratificar essa prestação de contas, qual a periodicidade, semanal, mensal, trimestral, semestral, enfim. O administrador levará o projeto dele e o juiz irá aprovar ou não. E o parágrafo segundo, havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, nesse caso específico, né, dessa forma de gestão, a periodicidade, a prestação de contas, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Ou seja, de novo, o juiz confessa que é uma burocracia desnecessária. Que o juiz logo nomeia alguém, sempre a briga entre o exequente e o executado, nomeia logo um terceiro, um profissional específico para fazer a gestão e vamos ganhar tempo aí na execução.
Terceiro parágrafo. Se o imóvel estiver arrendado, não sei se você já tiveram na disciplina de direito civil, né? O arrendamento mercantil, talvez em direito empresarial, onde se faz aquele contrato de arrendamento, vai pagando mensalmente, com opção de compra ao final. O inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Ou seja, nesses casos aqui, o inquilino, diferentemente do que falou o artigo 868, de em terceiro tomar ciência, o inquilino poderá o quê? Pagar o aluguel diretamente ao credor no processo, ao exequente. E parágrafo 4º, esse aqui é mais interessante. O exequente ou o administrador, que é investido ali na figura do gestor, poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido executado. Ou seja, ele pode alugar o bem? Pode, desde que ele tenha essa manifestação do executado, que pode se opor. E parágrafo 5º, as quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida, tendo o exequente a obrigação de dar termo nos autos, ou seja, de dar a chamada quitação de todos os valores recebidos. Ou seja, as quantias recebidas por esse gestor serão entregues ao credor do processo, ao exequente, a quem está executando, para o quê? Serem objeto ou, aqui Renan, de amortização ou de cumprimento integral. Lembrando que o exequente deverá o quê? Dar recibo, quitação de tudo aquilo que ele estiver recebendo oriundo desse tipo de penhora nesse processo. Pode, perfeito, Mara. Com as mesmas regras que a gente viu lá atrás, no artigo 525, onde o executado pode impugnar, também se aplicarão aqui. Pode sim. Inclusive, na próxima aula, amanhã, né, nós vamos falar sobre os embargos do devedor, que também é um momento oportuno, aliás, até mais oportuno do que a impugnação nesse momento agora, para você utilizar essa medida judicial chamada embargos do devedor, conhecido vulgarmente aí como embargos à execução. E o excesso de penhora é uma das modalidades, né, é uma das possibilidades para o executado devedor utilizar, nesse caso, de entender como uma penhora arbitrária, excessiva, enfim. Bom, olha, Cristiano, depende, né? Depende da fase do processo. Nesse caso, lá no início, aquela penhora do 525, você tem 15 dias. Vamos ver amanhã, só para a gente não fazer aqui uma antecipação de aula, mas vamos falar sobre a penhora excessiva, aí, no caso do executado, se manifesta em embargos. Mas deixa para não confundir a aula de hoje. Pode me cobrar amanhã que vamos falar sobre isso. Ah, tem uma pergunta sobre isso. Amanhã eu faço. Na próxima aula. Não, amanhã vamos falar sobre. Não, que isso, Mara. Obrigado, te agradeço. Hoje você está de parabéns, ajudou muito a aula aqui. Amanhã vamos falar sobre embargo de devedor, embargo de terceiro. Eu estou vendo que vocês têm muita sede de conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito legal. Mas às vezes eu tenho, infelizmente, eu fico até chateado, peço desculpas, que dá uma freada, porque pode ser que alguns colegas estejam realmente não com essa intenção e eu preciso cumprir aqui o programa. Mas tenho certeza que a turma, tecnicamente, a prova me deu esse resultado, esse feedback muito positivo, tá? Estou muito satisfeito com essa turma aqui no resultado. Eventualmente, alguns deslizes, algumas questões passam mesmo pegadinhas, se equivocaram, mas a turma, tecnicamente, realmente tá de parabéns. Não estou fazendo média, não. É realmente uma constatação. Vai sim, vai sim. Vamos falar sobre isso. Inclusive, nós falamos acho que na aula passada, mas é bom que a mente ratifique. Já são 8h16, eu não posso passar os dados porque o oitavo período está me esperando. Então, vamos lá. Temos aqui a penhora de frutos e rendimento de coisa móvel e imóvel para você assinalar a alternativa também correta, né? Bom, a primeira opção, o executado continuará gozando do bem imóvel objeto de penhora de frutos. Não, o executado perde o direito de fruir, né, e gozar desse bem imóvel, conforme a gente viu lá no próprio artigo 868 do CPC. A segunda, que está correta, o locatário que paga o valor do aluguel, objeto de penhora, somente será obrigado a pagar tal aluguel ao administrador, ao gestor, né, após ciência da decisão. Foi toda aquela discussão que a gente teve aqui agora, a discussão no
no bom sentido, de que não é a publicação, mas sim a ciência, né? Que ele tome ciência daquela decisão, que ele não faz parte do processo, e aí sim, então, ele vai ter essa medida também de sua responsabilidade. Ele não pode mais pagar aluguel ao devedor executado. A terceira, o exequente poderá alugar o bem imóvel penhorado em seus frutos, sendo ouvido o executado. Mais uma vez, a gente faz aqui a remissão ao artigo 869, parágrafo 4º. E, por último, o exequente será obrigado a dar quitação de todos os valores recebidos nessa forma de penhora. Bom, isso aí é praticamente chover no molhado. Se o exequente recebeu valores, ele tem por obrigação o quê? Dar quitação, até para que a dívida seja abatida, até que atinja-se a integralidade do cumprimento da obrigação de pagamento de quantia certa lá pelo devedor. Então, nós temos aqui a opção 1, conforme artigo 868, caput, né, do CPC. Bom, meus amigos, já lembrando aqui na aula de amanhã, né, onde já conversamos a respeito, vamos falar sobre os embargos, né, do devedor, embargo terceiro também importantíssimo, aquele terceiro que sofre alguma forma de penhora, algum bem seu objeto de constrição judicial e não fez parte nem da relação material daquele negócio jurídico ou que seja da relação processual e foi surpreendido. Além do devedor, como a Mara muito bem pontuou, ele pode sim se manifestar em embargos no caso de penhora excessiva. Vamos falar sobre isso amanhã. Perfeito? Perfeito. Previsto no artigo 913, né? Isso aí. Isso aí. Então, meus amigos, até amanhã. E amanhã, bom vocês me lembrarem, vamos falar de novo sobre o TED. Nós falamos semana passada, mas alguns colegas não estavam, e amanhã a gente faz de novo. Leandro, pode me cobrar amanhã. A gente faz de novo um bate-papo aí sobre o TED. Vai ser bem simples, vai ser nada complicado, mas uma pesquisazinha que seja interessante academicamente para vocês. Isso aí, Mara, fica à vontade. Então, estamos aí todos sujeitos também a opiniões, beleza? Meus amigos, Professor, peço... Oi, pois não? posso tirar uma dúvida muito rápido com o senhor? Claro, por favor. Objeto pessoal, tipo roupa de marca, bolsa de marca, essas coisas, pode ser objeto de penhora? Pode. Na verdade, esses objetos, esses pertences pessoais... Opa, desculpa, caiu aqui o fone. Esses pertences pessoais, como vestuário, regra geral, são impenhoráveis. Porém, se eles forem valores muito acima do padrão normal de mercado, de consumo, eles podem sim. Vou dar um exemplo aqui, já que você tocou no assunto. Sei que estamos no mês da mulher, eu posso apanhar hoje aqui, mas eu vou falar. As mulheres adoram bolsas, sapatos, não é isso? Tem essa questão. Bolsa e sapato, eu sei que existem mulheres compulsivas. E muitas vezes tem valores estratosféricos. Vamos lá. Uma bolsa num custo, ó, tá vendo? Uma bolsa de R$ 300. É um valor caro? É caro. Mas é alguma coisa muito acima do padrão? Não. Agora vamos lá, a Mara apontou muito bem. Um vestido aí da Chanel, uma bolsa da Prada. Complicado, né? R$ 30.000, R$ 40.000, às vezes o preço de um apartamento. Com certeza esse valor aí está muito acima dos padrões normais de mercado. E aí, a Mara está pegando pesado, né? Ou seja, aí sim, realmente, quando o valor é realmente muito acima dos nossos padrões normais, de nós, meros mortais, realmente não. Aí sim, poderá ser objeto de penhora assim, mesmo sendo vestuário. Obrigada. Né? Não, sabe, perfeito. Faz parte. Mas essa não pode ser penhorada. Essa você pode, no caso, indagar nos seus embargos, que é o objeto da aula de amanhã, por exemplo, que são impenhoráveis porque são vestuários necessários a, vamos dizer assim, a seu cotidiano. A Mara é muito chique. Que é isso, gente? Não tem nem renda para isso. Mara pegou pesado, né? Concordo com Mara você. é próspera. Mara é próspera. Que... Humilhou a gente aqui.
Não tem nem como dar um presente pra Mara depois de um valor desse. Não, nada de amigo oculto com a Mara. Não dá.